Jesus, Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por nós. Senhor Jesus, o Senhor nos salvou, Senhor, e o Senhor nos livrou, Senhor Jesus, das obras da lei. Ó Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, usar o ouvir da fé. Senhor Jesus, reconhecer, Senhor, que o Senhor é quem salva e que eu não preciso adicionar nada além disso. Ó Senhor Jesus, eu quero ser simples, Senhor, com o coração aberto, Senhor. Senhor Jesus, não quero criar novas regras. Senhor Jesus, eu não quero, Senhor, viver diante da lei. Senhor Jesus, eu quero viver, Senhor, apenas para Te servir. Senhor Jesus, no puro e singelo, Senhor, desejo do meu coração. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, irmãos, que alegria, né? Ó Senhor Jesus, é muito feliz, né? A gente está aqui reunidos, desfrutando do Senhor juntos, né? Unidos. Ó Senhor Jesus. E essa semana a gente dá continuidade, né, à sequência do alimento diário, a semana 3, que é as obras da lei ou o ouvir da fé. Ó Senhor Jesus, no início aqui a gente já vê que é uma escolha, né? É as obras da lei ou o ouvir da fé. É viver de acordo com as leis ou viver de acordo com a fé. Ó Senhor Jesus, parece ser algo tão fácil, né? Da gente escolher, eu quero viver por fé. Mas às vezes, de forma involuntária, a gente escolhe viver na lei. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vou dar uma pincelada, mais ou menos, no que a gente entrou esses dias, né? Vou ler com os irmãos Gálatas, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Amém? Ó Senhor Jesus. Gálatas 3, do 1 ao 5. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ó Senhor Jesus, irmãos, a gente precisa, né, lembrar os irmãos que Jerusalém começou muito bem. Começou muito bem com os irmãos tendo unidade. E que o Espírito, ele tinha liberdade para agir. Só que à medida que as pessoas foram buscando mais as leis do que o Espírito, começou a crescer o número de judeus que estavam seguindo novamente as tradições. E aí de uma cidade, né, que foi só crescendo, passou para uma região, onde alcançou a região da Galácia. E os Gálatas, eles começaram também a viver de acordo com a lei. E aí Paulo, ele já começa falando: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqui quando fala quem vos fascinou, na King James, já começa quem vos enfeitiçou. Então, irmãos, quem enfeitiçou eles para que eles esquecessem, né, que a obra é através do Jesus que foi crucificado? Amém. Irmãos, de uma maneira para Paulo fascinante, no modo negativo, os irmãos, eles esqueceram de seguir o Espírito para seguir as leis. E aqui ele não está falando para incrédulos. Pelo contrário, ele está falando para pessoas que já tinham recebido o Senhor e já tinham crido que o Senhor morreu por elas. Afinal, elas voltaram às práticas da lei. Ou seja, elas tinham abandonado as práticas. Então, na nossa experiência de hoje, irmãos, como que a gente está?
A gente está 100% deixando o Espírito agir ou a gente ainda está seguindo na lei? A gente pode pontuar aqui que a lei não é simplesmente a lei de Deus, por exemplo, não matarás, e essas coisas, mas lei no quesito de eu colocar minhas práticas humanas, minhas obras humanas. Como eu posso agradar a Deus através dos meus atos? Isso se aplica como a lei. E o que o Senhor quer é que a gente não dependa da nossa capacidade, mas que a gente dependa dele. A gente até usou o grito de guerra, que fala justamente da serpente, aonde a serpente, de bronze representa o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, que foi levantado como uma imagem de serpente, ou seja, como em aparência de carne pecaminosa, porém sem pecado. Porque as pessoas que olhavam para ele, para a serpente, eram curadas. Da mesma forma que a cruz hoje, ela é o centro. Ela é o centro da pregação do Evangelho, ela é o centro do meu viver, ela é o centro da igreja. Porque foi a cruz que gerou a igreja. Ó Senhor Jesus. E aí Paulo, ele completa em Romanos, vamos ler juntos? Romanos 8:3. Ó Senhor Jesus, Romanos 8:3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ó Senhor Jesus, irmãos, então isso era impossível para a lei. Mas aí o próprio Deus, ele veio em carne para assumir todo o pecado da humanidade. Para aquele que cresce nele, não fosse mais condenado por o pecado. Porque ele já foi libertado. Senhor Jesus, ele participou, irmãos. Ele participou do início da nossa salvação. Ele continua hoje sendo o centro da nossa salvação. E o final é ele. Então tudo na nossa história é derivado a ele. É derivado a Cristo. Então se eu não sigo mais a Cristo de forma simples, com meu coração voltado apenas para as coisas dele, eu estou criando elementos que causam separação da minha vida com o Senhor. Senhor Jesus. Então a solução que Deus nos oferece para nos livrar da carne pecaminosa e eliminar o velho homem é a cruz, que é a nossa salvação e a nossa cura. Então, irmãos, nós já fomos salvos, né? Nós cremos nisso. E quando cremos no Senhor Jesus, confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós somos salvos. Só que além da salvação, nós precisamos também ser curados. Porque todo dia nós precisamos voltar para a cruz. Porque todo dia nós somos contaminados com as coisas do velho homem. Igual o Gerson lembrou na última mensagem, só de eu acordar, eu já estou no velho homem. Então, quando eu acordo, se eu invoco o nome do Senhor, eu já recebo dessa cura. Ó Senhor Jesus! E ontem a gente teve a experiência com os adolescentes, né? Que a gente usou o exemplo do invocar, da respiração da vida. O invocar, irmãos, imagina que a cada invocada que eu dou, o Senhor está um passo mais perto. Um passo mais perto. E aí, quanto mais eu vou invocando, até o Senhor chegar. E aí, quando eu estava desfrutando da mensagem com o Edmar, ele usou esse exemplo. Pronto, o Senhor chegou. Você invocou, ele já está aqui. E agora? E agora, irmãos? Agora tem que ter a palavra. Tem que ter uma conversa, irmãos. A palavra nós já estamos recebendo. Mas agora a gente precisa ter uma conversa com o Senhor. Nós precisamos orar para a gente ter uma conversa, né? Não é um monólogo, né? A gente
está conversando com o Senhor, e tudo que o Senhor nos passa é uma ordem, é uma direção para a gente seguir. Então, quando eu invoco o nome do Senhor, não é só para o Senhor chegar perto de mim, mas é para ouvir o que Ele tem para falar conosco. Porque depois que Ele está aqui, a gente invocou, Ele chegou. Agora tem que ter palavra e tem que ter ação. Porque a gente já desfrutou aqui no hino, né? Que se a gente não tiver ação, a gente não guarda a palavra. Então tudo que o Senhor falou, se a gente não praticar, é como se entrasse num ouvido e saísse para o outro. Ó Senhor Jesus, e a palavra da cruz, ela é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, vamos ler 1 Coríntios 1, 17 e 18. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra é poder de Deus, irmãos. Então, toda palavra que nós ouvimos, nós precisamos encarar como isso, como poder de Deus. Ó Senhor Jesus, para alguns pode ser loucura. Pode ser loucura a gente ter sempre alguma coisa da igreja para a gente fazer. Pode ser loucura, irmãos, mas é a minha vida. Como que eu vou fazer? Eu tenho meus planos. Irmãos, isso é loucura. Mas para nós, que somos salvos, e eu acrescento, para nós que cremos, ó Senhor Jesus, é poder de Deus. E é salvação para nós. Ó Senhor Jesus. E uma coisa que Paulo fala é que não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, então a gente não precisa pensar em palavras bonitas. Quando a gente for sair para orar pelas pessoas, a gente não precisa da nossa eloquência, porque Paulo, ele tinha bagagem, irmãos. Ele tinha uma bagagem boa para usar palavras bonitas, para realmente influenciar pessoas com as palavras dele. Mas ele não fazia isso, porque se ele fizesse isso, anulava a cruz de Cristo. Então o centro da nossa pregação é a cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, e no Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo, tudo é feito pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, no poder de Deus, por meio de sua palavra, e não pela sabedoria humana, e nem pela capacidade, e nem pela técnica. Irmãos, às vezes eu sei como conversar com as pessoas. Às vezes tem irmãos aqui que são vendedores natos, né? Nilton aqui, por exemplo, né? Vende lá com força. Mas, irmão, se ele for contar com a habilidade dele, às vezes ele realmente vai trazer uma pessoa para cá, mas não vai ter fruto. A pessoa não vai estar aqui porque recebeu realmente a revelação. Vai estar aqui porque foi convencida a vir. E a gente precisa ter isso no nosso coração, porque facilmente eu posso usar da minha sabedoria humana. Principalmente os mais velhos. É isso que os irmãos têm mostrado para nós. Quanto mais velho, teoricamente, mais conhecimento. E é por isso, ó Senhor Jesus, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada os que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso fala em 1 Coríntios 1, 27 ao 29. E isso a gente pode usar claramente com os irmãos, com os adolescentes. Irmãos, porque eles não têm a sabedoria de um irmão que está reunido há anos. Eles podem não saber o endereço do versículo para falar para as pessoas. Mas Deus escolheu os que não são para envergonhar os que são. Porque eles têm o coração de seguir ao Senhor. E têm a simplicidade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso que se eu quero ser usado pelo Senhor, eu tenho que admitir que eu não sou nada.
Porque se eu acho que eu sou alguma coisa, aí esse versículo fala que o Senhor vai me envergonhar. Aí ele vai usar as pessoas que não são para me envergonhar. Então eu não posso usar na minha sabedoria humana, irmãos. O Senhor tem que livrar a gente disso. E é por isso que é importante a gente usar o ouvir da fé. Ó Senhor Jesus. A gente leu Gálatas, né? No 3:2, fala assim, ó: quero apenas saber isso de vós. Recebedes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, o termo pregação é usado como akoé, né? Que é no sentido de ouvir. E aí em Romanos 10:17, usa essa mesma palavra. E assim a fé vem pela pregação. Mas nesse caso é o quê? Pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Então, para a gente realmente ganhar a fé, a gente precisa ouvir, mas de modo diferente. Não é simplesmente ouvir. Porque, por exemplo, na faculdade, né, o irmão Pedro usou esse exemplo. Mas eu vivi isso na faculdade. Às vezes o professor estava falando, e aí ele pergunta: todos estão ouvindo? Sim. Mas porque a gente tem vergonha de falar que não. Às vezes a gente estava até voando na hora. Mas a gente fala sim. Aí na hora que ele pergunta, então tá bom, então me explica. Não sabe. Então hoje, irmãos, às vezes os irmãos estão aqui, os irmãos estão me ouvindo. Mas quando acabar a reunião, será que algo que foi falado aqui hoje penetrou no coração dos irmãos? Porque se penetrou, logo em seguida precisa de prática. Porque senão, facilmente, o inimigo vai arrancar isso do nosso coração. E é como se a palavra fosse infrutífera. Mas a palavra não é infrutífera, né? A palavra fala que ela opera eficazmente naqueles que creem. Então, se eu não creio, a palavra não opera. Mas não é porque a palavra ela não tem poder, mas é porque eu não creio naquela palavra. Então, a partir do momento que eu creio, aí sim essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder para mudar a minha vida, tem poder para mudar o meu casamento, tem poder para mudar a minha situação financeira, tem poder para mudar a minha situação na igreja, né? Porque eu vou parar de ser um membro inativo para ser um membro ativo e vou começar a ser usado pelo Senhor. E aí vai ficar leve, irmãos. A gente vai ter reuniões, a gente vai ter GF, a gente vai sair para pregar o evangelho e a gente vai ficar feliz. A gente vai estar vivo. Eu lembro, a gente está indo quase perto da conferência, né? E eu lembro da última experiência que a gente teve, que o ônibus estragou com a gente. E, irmãos, eu estava cansado, estressado, eu nem dormi. Rosa não está aqui não, mas Selminha tá. Selminha viu. Eu nem dormi, irmãos. Porque eu estava estressado, Selminha falou, também não consigo dormir desse jeito não. E aí a gente olha lá para fora, lá na rua, né, no asfalto, né? No asfalto não, pelo amor de Deus. No estacionamento, não, no acostamento. Isso aí. No ponto de ônibus. Amém! No ponto de ônibus, a gente viu os adolescentes e alguns dos capitães puxando grito de guerra. Isso aí era o quê? 2 horas da manhã? Irmãos, então isso aí é o quê? É o poder de Deus? Ou será que eles fizeram isso por eles mesmos? 2 horas da manhã? Por mim mesmo, eu não consigo, irmãos. Eu estava estressado. Tudo cooperava para a gente ficar mal, para ficar desanimado. Mas pelo contrário, eles desfrutaram do Senhor. Tivemos o poder de Deus ali naquele momento. E quando a gente chegou na instância, foi como se a gente tivesse chegado no horário certo. Que a gente chegou lá feliz. Ó Senhor Jesus. E já falo que não aconteça isso dessa vez. Senhor Jesus. A gente quer ter uma experiência agora direta. Ó Senhor Jesus. Já passou. A gente tem que viver de experiências novas. É isso que o irmão falou, né? A gente não pode viver do passado. A gente tem que ter toda semana uma experiência nova. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos? Vou ler com os irmãos aqui um pedaço. Deuteronômio 6:3. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Ó Jesus. Amém? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Aqui fala, ouve
e atenta em cumprires. Então hoje a gente está ouvindo a palavra, mas a gente precisa cumprir essa palavra. A gente precisa praticar ela, porque dessa forma vai ser bem sucedido. Ó Senhor Jesus. E aí continua, né, no 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também ao atarás como sinal da tua mão. E as inscreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, o Senhor deixa claro aqui para nós que Ele não confia na capacidade de absorção do homem. Porque Ele falou para a gente fazer tantas coisas com essa palavra, que é porque Ele não confia. Porque se fosse fácil, Ele ia falar, leia, ou se não, ouça e grave. Mas Ele não falou isso. Ele falou, ouça, né? E aí você inculcar essa palavra. Enquanto você está caminhando, você vai falar dessa palavra. Na tua casa, você vai escrever essa palavra. Você vai passar para os teus filhos essa palavra. Ó Senhor Jesus. E aí fala, e te serão por frontal entre os olhos. Né? Então, olha só, então é tudo, irmãos. Vai deixar aqui até na testa, para ficar gravado. Ó Senhor Jesus. E hoje, né, nós temos a imersão. Né, porque hoje ela estava no meu bolso aqui, meio amassadinha aqui, mas a gente pode levar ela para todo lugar. E aí a gente desfruta dessa palavra em todos os lugares. E aí sim, é a vontade do Senhor. Porque a gente vai estar fazendo como o Senhor falou. Ó Senhor Jesus, para viver, irmãos, uma vida cristã vitoriosa. Não é uma vida cristã comum, é uma vida cristã vitoriosa. Precisamos encher-nos do Espírito. Caso contrário, nos embriagaríamos com o vinho desse mundo, que não é capaz de nos alegrar. Irmãos, todos nós já vimos um cristão que não está feliz, que toda hora só tem tristeza na vida, só tem lutas. Mas aqui fala conosco assim, ó, para uma vida cristã vitoriosa, precisamos nos encher do Espírito. Então, quanto mais eu sofro, mais eu tenho que buscar, mais eu tenho que me encher dessa palavra. Porque senão, eu vou estar me enchendo de outras coisas. Aí vem depressão, vem outras coisas que tentam tomar o lugar que é simples ali, que é encher do Senhor. E aí Colossenses 3,16 fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então a forma da gente encher do Espírito é através de salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Mas agora a gente pode até acrescentar, né? Então a gente pode colocar com salmos, hinos, cânticos espirituais, imersão, grito de guerra, mensagens, lives, saída para pregação do evangelho, casa de adolescentes, ó Senhor Jesus, e vai indo. Conferências, GF, a gente vai falando tudo aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus, imersão online, transcrição, imersão presencial. Irmãos, tudo a gente tem aqui para nos encher do Espírito. Então hoje, o Senhor ele até ampliou as coisas para nós. Ele deu muito mais ferramentas para que a gente possa desfrutar mais dele. E se a gente tem mais ferramentas, a gente consegue se encher até mais. Porque a gente não tem mais formas de encher. Se eu tivesse apenas 3 formas de encher, às vezes seria até difícil, né? Mas para isso o Senhor nos deu tantas ferramentas. Então, irmãos, e o mais engraçado é o quê? Dessas ferramentas, desse viver, né? Vamos falar assim. Porque quando eu pratico um, automaticamente o Senhor vai me fazendo praticar os outros. E quando eu paro de praticar um, também automaticamente eu vou parando de praticar os outros. Então, na vida da igreja, a gente tem que estar a todo tempo desfrutando do Senhor. Quanto mais a gente desfruta, mais a gente quer desfrutar. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, a gente tem que ter esse coração. Porque o Senhor já falou, né? Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Irmãos, eu estou fazendo tudo para o Senhor com toda a minha força? Eu estou pegando tudo que eu sou e estou fazendo de tudo para o Senhor? Porque essa é a forma de eu mostrar para o Senhor que eu amo Ele. Porque para eu gravar essa palavra eu tenho que praticar, então eu preciso praticar. Porque quando eu pratico, estou mostrando o meu amor pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, para finalizar aqui com os irmãos, em João 3,8, né, em João 3, né, começa contando a história de Nicodemos, né, envolve Nicodemos nos versículos, e Nicodemos era líder dos fariseus, né, ele tinha um alto grau de conhecimento, era um dos principais, tinha uma posição muito importante, era bastante reconhecido, né, por cumprir a lei fielmente. Ó Senhor Jesus, mas, irmãos, no 8, João 3,8, vamos ler juntos? Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Irmãos, com essa palavra, o Senhor confundiu um homem que era tido como sábio. Porque ele falou assim, como que eu vou nascer de novo? Como que é nascer do Espírito? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe, já velho, e nascer de novo? É impossível. Não entra na minha lógica. Mas o Senhor quis mostrar para ele que não importa a lógica dele. Não importa a sabedoria humana que ele tinha ali, nem a posição. Mas importava ele reconhecer que ele tinha que nascer do Espírito. Nascer do Espírito, irmãos, é seguir para onde Deus manda. Por que fala? Assim é todo o que é nascido do Espírito. Assim é o quê? Né? Que não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, se eu sei como que vai ser a vida da igreja nos últimos anos, para o final do ano, até o final do ano, é porque não está seguindo o Espírito. Porque senão entra na lógica. Se eu tenho um planejamento certinho, até dezembro, nós vamos fazer dessa forma. A gente já caiu na lei. Porque a gente não está seguindo o Espírito. Porque, às vezes, a gente planeja. Quantos de nós fizemos planos antes da pandemia? Então, assim, o que adiantou a gente ter feito planos? A pandemia mudou tudo. Mas a gente estava desfrutando, eu e Edmar, né, que a pandemia, ela trouxe algo para nós, que foi as mensagens. Porque quando teve a pandemia, aí sim explodiu mais mensagens, né, e nós conseguimos desfrutar mais do Senhor. E hoje essas mensagens continuam e ainda ampliaram. Então o Senhor está dando a oportunidade para nós de buscar Ele. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a ação do Espírito não segue lógicas humanas. Hoje a gente tem a inteligência artificial. Embora tenha todo um talento, toda uma sabedoria ali por trás, ainda é uma programação. Ainda teve que ter um homem para passar uma programação para ela respeitar. Mas quando a gente segue o Espírito, aí não tem mais essa programação. Porque o Espírito fala para onde que ele vai, de onde que ele vem, e a gente vai junto. Ó Senhor Jesus, quando a gente está saindo nas ruas, né, contatando as pessoas, ou servindo o Senhor, né, às vezes a gente acaba se encontrando em várias sequências lógicas, né? Ah, tal pessoa não vou pregar o evangelho, porque está parecendo ali meio nervosa. Tal pessoa não vou pregar porque a pessoa está no telefone. Irmãos, eu já vi assim, ó, com os meus olhos, comportou pregando gente que estava até dirigindo. Falou assim, para. A pessoa parou, o que é isso? Assalto? Não, pregação do evangelho. E aí orou pela pessoa, e a pessoa levou 2 kits, enquanto estava assim, num sinal. Um sinal de 45 segundos, a pessoa levou 2 kits. Isso é obra humana ou é o poder de Deus? Será que ele pensou isso? Eu vou ir hoje, eu vou parar todos os carros de sinal. Ou chegou lá, o Senhor falou com ele, aborda aquela pessoa que está naquele carro. Então, assim, depender do Senhor
é a gente parar de depender do que nós tivemos de experiências, porque as nossas experiências nos enganam. Se a gente viver de experiência, o máximo que a gente vai chegar é no nível de Nicodemos, que tinha tanto conhecimento, mas que não tinha vida. Então, irmãos, fica uma pergunta para nós, né? Eu prefiro ter conhecimento ou eu prefiro ter vida? Né? Para mim é óbvia essa resposta, né? Eu preciso ter vida. Mas para isso, eu preciso praticar. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, por essa palavra. Ó Senhor Jesus, eu quero praticar a Tua palavra. Senhor Jesus, que essa noite, Senhor, o Senhor fale de maneira diferente, Senhor. Senhor Jesus, exclusivamente, Senhor, para cada um que está aqui hoje. Senhor Jesus, porque se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem um chamado especial para você. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, me livra, Senhor, de viver na lógica humana. Senhor Jesus, eu quero ter vida e seguir o Espírito. Ó Senhor Jesus, do Espírito é guiado pelo Espírito, Senhor Jesus. Então a mensagem, o título da mensagem é uma pergunta, né? Obras da lei ou ouvir da fé, né? Graças ao Senhor, da lei nós já fomos libertos. Né? Esse já a quinta-feira, o título já começa assim: fomos libertos da lei. Romanos capítulo 7, Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 6. Vamos ler, por favor, todos juntos. Romanos capítulo 7, versículo 6. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Aleluia, irmãos, nós fomos libertos da lei. Então, agora resta para nós ouvir da fé. Obras da lei já não mais nos interessam, né? Mas na experiência, irmãos, né, nós já fomos libertos da lei, mas na experiência, inicialmente, quando cremos no Senhor, isso todos sem exceção, a começar comigo, iniciamos de uma maneira simples, né, humilde, de uma maneira bem pura, mas com o passar do tempo, eu adquiri um pouco de conhecimento, e o tempo nos dá um pouco de experiência. Então, conhecimento, experiência. Então, inconscientemente, eu perdi a simplicidade e a pureza, né? Então, dentro na quinta-feira, a advertência está... primeiro, ficamos muito alegres se fomos libertos da lei. Libertos da lei. Aleluia. Mas eu tenho que estar atento com o risco que eu corro de perder a simplicidade. Segunda aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 1 ao 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 3. 11, capítulo 11, versículo 1 ao 3, que diz assim: quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Bom, então esse é o grande risco que eu, ao longo da minha vida cristã, ao longo da nossa vida cristã, nós corremos, né? Sabemos, muito claro para nós que já fomos libertos da lei, mas aí com o passar do tempo, a própria caducidade da letra, ela começa a querer me pegar ali. E aí, dentro do contexto, irmãos, dentro do contexto aqui, Paulo, ele contextualiza Gênesis, né? Então, dentro de Gênesis, quando
para ficar ainda mais claro, né? Gênesis. Esse relato ele está dentro de Gênesis capítulo 3. Mas antes, por favor, vamos ler o versículo 15 e 16 do capítulo 2 de Gênesis. Amém. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus ele deu uma palavra de ordem. Então, quando é que Eva perdeu a simplicidade? Como? Quando ela desobedeceu. Então, a perda da simplicidade se deu pelo fato de não obedecer ao falar de Deus, né? Então, a grande advertência, por isso, irmãos, a importância do ouvir da fé. Amém. Né? Ouvir da fé, irmãos, é o único que vai nos conduzir, que vai nos conceder o Espírito. E o Espírito, o poder. E o poder, os milagres. Então, irmãos, isso vai mudar a minha vida. Isso vai mudar o meu casamento. Isso vai mudar o meu viver. Irmãos, vale a pena permanecermos no ouvir da fé. Mas muito facilmente eu perco essa simplicidade de ouvir e ser simples, irmãos. Tem aquele conceito natural de ser simples, é aquele de chinelinho de dedo, roupa rasgada, aquele olhar assim, né? Tal assim. Até estava brincando com o Mateus, tipo, aí você vê o olhar, igual o olhar do gato de botas, né? Assim, então, mas com menos açúcar você vê as garras dele, né? Então, ser simples, irmãos, não é isso não. Ser simples é ouvir e obedecer. Então, a Eva, ela perdeu a simplicidade a partir do momento que ela não obedeceu. Deus já tinha uma ordem, né? E a pureza, irmãos? E a pureza? A pureza, se a gente pegar, não preciso ler, mas em Gênesis capítulo 2, tem alguns versículos assim, ó. Disse Deus. E disse Deus. Disse também Deus. Disse também Deus. Disse também Deus. Disse também Deus. Também disse Deus. E Deus os abençoou e lhes disse. E disse Deus ainda. Tomou, pois, e o versículo 16 que nós lemos, né? E o Senhor Deus abençoou e deu essa ordem. Disse. Vamos. Aí agora o capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis, vamos ler o versículo 3. Capítulo 3 de Gênesis, vamos ler o versículo 1. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim Deus, é assim que Deus lhe diz? Não. Sim. Aí, irmão, só para nós entendermos, para ficar claro para nós, permita-me usar Deus como um elemento. Então, antes havia só um elemento. Esse é o conceito de pureza, irmãos. Né? Não se engane, tem coisa que é limpo, mas não é puro, porque houve uma mistura. Né? Então, havia ali apenas disse Deus. Então, a partir do momento que se perdeu a simplicidade, a partir do momento que deixou de obedecer a Deus, ser simples é isso, é obedecer a palavra de Deus. Porque Deus, quando fala, irmãos, a palavra de Deus não é contemplativa, não é como um quadro que você olha, ó, que bonito, tal. A palavra de Deus é uma ordem. Então, cabe a mim o quê? Ser simples e obedecer. Aí, quando eu perco a simplicidade, aí vem a impureza, vem um segundo elemento. Vem um segundo elemento ali, de uma forma bem sutil, e ali é uma mistura. Irmãos, isso é devido a Cristo, né? O que nós lemos, isso é devido a Cristo.
Os irmãos já perceberam que o Senhor, ele viveu uma situação semelhante a essa? Os irmãos se lembram, lendo o Evangelho? Foi quando? A tentação, né? Mas aí o Senhor ele era bem simples. O Senhor, ele era obediente à palavra. Ele obedecia ao Pai. Ele simplesmente seguia o que o Pai falava. Ele praticava o que o Pai falava. Aí veio alguém lá tentando, mas pelo fato de ser simples, ele manteve puro. Aí veio lá um bem sutil, usando o conhecimento, veio ali, tal, o conhecimento, e aí o que o senhor veio com a palavra. Aí quando chegou um momento que Satanás, o diabo, ofereceu a glória e falou, arreda Satanás. Enfim, não houve mistura. O Senhor, ele é bem preciso. Então, irmãos, o que às vezes nos leva a perder esse vigor, aí uma vez que eu perco o ouvir da fé, não valorizo o ouvir da fé, aí eu começo eu perco a simplicidade, por quê? Eu não obedeço. Se eu não obedecer, é porque eu não sou simples. E aí vem a mistura. Irmãos, e aí eu perco aquela simplicidade, eu perco aquele frescor, eu perco aquela vivacidade, irmãos. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim, de cada um de nós. Irmãos, e tudo isso, o ouvir da fé, ele vem quando eu ouço, né? E o Mateus já falou, é um ouvir, naquele ouvir, ouve um ouvido e sai no outro, é aquele de guardar no coração, né? De praticar, de vivenciar. E tudo isso aí está relacionado à fé, né? E a fé, o que é a fé? Aí precisamos seguir, né? Fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Então, o ouvir da fé. Aí, quando eu exercito a fé, quando eu ouço, né, pelo ouvir da fé, não é aquele ouvir assim, irmãos, eu e você, nós precisamos ter um desespero quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos o alimento diário, quando nós fazemos a imersão dos pontos, quando nós entramos, ouvimos a live, ouvimos as mensagens, precisamos ter um desespero de forma que essa palavra ela precisa de entrar para dentro de mim, ao ponto de eu ter a certeza. Que essa certeza, né, quem leu no mediário, ouviu a mensagem, a certeza no original grego é upóstase, que é a mesma tradução para Hebreus 1:3, que fala da expressão do seu ser. Então a fé, irmãos, ela traz para nós o ser de Deus para nós. Amém. Então a fé, ela produz em mim e você algo, irmãos, algo que dá a mim e a você uma vivacidade, irmãos, um poder. Irmãos, então o ouvir da fé, ele produz em nós uma alegria, uma satisfação. Irmãos, é o que dá esse vigor evangelístico, esse desespero. Quando você está ouvindo a palavra, está causando isso em você? Quando você está lendo a Bíblia, está causando isso em você? Então, irmãos, eu preciso de ouvir com fé, eu preciso de crer, eu preciso de receber. E isso traz para mim o próprio Deus, né? O ser substantifica a substância de Deus. Pedro, ao falar a mensagem, falou, eu não consigo explicar isso. Pedro não conseguiu explicar. Não vou tentar explicar, mas é possível experimentar. Isso eu garanto para vocês que é possível experimentar. Quando eu ouço com fé. Agora, irmãos, as obras da lei,
vai me dar um conhecimento, uma capacidade, um poderio que chegou, não aconteceu nada. Aí chega lá um simples, mas simples por quê? Por que ele é simples? Ele é obediente, ele obedece a palavra, aí vem o poder, aí acontecem os milagres, né? Porque Gálatas, né? Os versículos que nós lemos, Gálatas 3, versículo 5. Aleluia. Senhor Jesus. Vamos ler? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, é operar milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui ouvir da fé, né? Aqui uma pergunta, mas nós já sabemos a resposta. Qual que é a resposta? Então, o Espírito, ele é concedido a nós e vem operar de milagres como? Pelo ouvir da fé. É eu ser simples, irmão. Eu ouvir e obedecer. Eu ouço e obedeço e acontece algo maravilhoso. Acontece milagres. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas, então, eu e você, nós que somos filhos de Deus, Romanos capítulo 8, até nós cantamos nessa noite, né? Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Senhor Jesus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia, irmãos. Então o Senhor, ele esse filho de Deus aqui no original é ruios, que é filhos maduros, aqueles filhos obedientes, aqueles filhos obedientes, quer dizer, ele é simples, ele ouviu e obedece e pratica. Esses são guiados pelo Espírito de Deus. Mas o ser guiado pelo Espírito de Deus, o Mateus até leu hoje, o Espírito é como um vento, né, está soprando e tal. Então, o ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, não é aquele conceito místico, não, né? Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, ser guiado pelo Espírito de Deus tem uma candeia que brilha, que dá uma direção. Essa candeia é a palavra. Essa candeia é as palavras que o Senhor tem nos dito. Elas são Espírito e são vida. Então, vamos ser guiados pelo Espírito. Irmãos, é pelo ouvir da fé. Aí nós recebemos a palavra, que é Espírito, que é vida, e ela nos guia. Senhor Jesus, pois isso opera milagre. Isso opera milagre. Pois isso faz para os irmãos terem uma noção. Isso faz. No dia de hoje, foi inaugurado a casa de adolescentes lá no Japão! Aleluia! Irmãos, mas como que é isso? Para lá, irmãos, para lá foram alguns jovens missionários, comportores, que não sabem falar japonês. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Mas esse é o Espírito que fala! Para isso eu preciso ser simples, irmão. Preciso ser simples. Então, irmãos, tantos milagres. O último dia de domingo, fala assim, Tito, precisamos dar liberdade para o Espírito. Mas quando eu perco essa simplicidade, né? Senhor Jesus, o Espírito não tem como agir. Por isso, irmão, o Senhor, pela misericórdia dele, em 2020, ele nos deu uma grande revelação, uma promessa, que o Senhor, o Pai daria ao Filho um exército de jovens santos. Esse exército de jovens santos seriam como orvalhos. O orvalho, não é possível você fabricar orvalho. O orvalho só vem de Deus. Não tem como você pegar um grupo de adolescentes, colocar ali e falar, agora fazer isso. Não tem como, irmãos. Isso vem de Deus. O poder vem de Deus. Os milagres vêm de Deus. Senhor Jesus.
Senhor Jesus, para isso eu preciso ser simples, né? Aí tivemos nessa semana um testemunho, vou até pedir, por favor, a Thalita depois poste novamente, foi da adolescente Sofia. Talvez nem todos ouviram, mas ouça, ela está em Ipatinga. Chegando em Ipatinga, na sua sala de aula, aí ela chegou, ela orou pro nono A, nono B, nono C. Eu imaginei assim, ela fala, eu orei pro nono A, nono B, nono C. Orei pro quarto A, quarto B, quarto C. Eu orei quase que foi pro alfabeto todo, irmãos. E aí, eu puxei um grito de guerra. Aí eles falaram, faz de novo. Ela fez de novo. Aí fez de novo. Senhor Jesus. Termina o testemunho dela falando assim, irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer nos levar para transformar vidas. Irmãos, quem conheceu, com todo carinho, era aquele Toquinho que estava aqui, de Janeirinha. Senhor Jesus. Sim, vamos ouvir o testemunho. Isso é poder de Deus, irmão. Obras da lei não faz isso, não. Eu fui para a escola e eu olhei para o nono A, nono B, nono C. E aí eu fui, aí eu olhei, aí as meninas ficou pedindo, aí eu gritei, eu puxei o de guerra, e aí as meninas ficou pedindo mais, falando que vai de novo. Aí eu olhei para elas, olhei para o braço de professor, aí puxei o de guerra, aí começou a entrar, nono A, nono B, nono C, quarto ano, quarto C, quarto A, quarto B. Aleluia. Aí eu fui puxando eu puxei dois de guerra, eu puxei sinal. Então foi muito bom, né? Porque o Senhor usa a gente para transformar a vida de outras pessoas. Amém. E é isso muito bom, isso foi uma experiência muito boa. Amém. Irmãos, a mensagem está aí, irmão. A mensagem está aí pelo ouvir da fé. Agora, grande advertência. Quando eu perco a simplicidade. Isso é simplesmente ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Que o Senhor continue nos abençoando. Por favor, vamos compartilhar, irmãos pequenos grupos.